Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Verso 7. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Amém? Podeis assentar e numa oração silenciosa, vamos pedir para que o Senhor, Ele traga o Teu Santo Espírito, para que eu, neste momento, com a responsabilidade de ser o porta-voz da mensagem que o Senhor Jesus tem para a sua igreja, que ela seja entregue e que os corações sejam receptivos, e que você possa sair daqui fortalecido. Então, numa oração silenciosa para que o Senhor possa me abençoar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Eu particularmente, Senhor, me sinto honrado, Senhor, nesse papel de trazer a sua igreja, a esta comunidade, Senhor, a palavra, o Pai poderoso, que Tu tens para os que aqui estão, Senhor. Abençoe grandemente e que as pessoas possam sair daqui, Senhor, diferente do que entraram. Que elas possam sair daqui, Senhor, abençoadas. Amém? Então eu quero começar, logo depois da leitura, então, desejando a todos vocês um feliz 2018 e meio. Não é verdade? É. Feliz 2018 e meio. Por quê? Exatamente, nós estamos entrando na primeira semana, no primeiro dia do segundo semestre. Eu nunca vi ninguém desejando feliz meio ano. Então eu quis inovar e trazer para vocês esse desejo de que Deus o abençoe nesse segundo semestre e que esse segundo semestre seja um semestre de bênçãos. Eu diria que para mim já está sendo, e eu comecei a ser abençoado a semana passada no culto da noite, quando a mensagem Enraizados me tocou profundamente. Eu aprendi muito sobre as raízes da palmeira. E me tocou a ponto de, quando eu cheguei em casa, eu fui ler um pouco a respeito das raízes da palmeira e descobri algumas coisas interessantes sobre as raízes e a importância das raízes. E hoje eu quero falar um pouquinho também sobre raízes para vocês. Continuar falando sobre a importância da mentalidade de sermos enraizados em Cristo, enraizados no amor de Cristo. O Novo Testamento, ele traz 4 menções a raízes. 4 vezes são mencionadas raízes no Novo Testamento. 2 raízes são raízes boas. 2 raízes são raízes que vale a pena nós nos atrelarmos, nós segurarmos, nós envolvermos-nos com ela. 2 tipos de raízes. E 2 tipos de raízes são raízes parasitas, raízes perigosas, raízes que, se você se enrosca nela, ela drena toda a sua energia, ela não deixa você se alimentar, e aí você não cresce. Pode se tornar uma árvore mirrada, uma árvore sem frutos, uma árvore que pode não servir absolutamente para nada. Então eu quero falar dessas 4 raízes. 2 delas eu vou apenas mencionar, porque talvez não seja objeto do nosso estudo hoje, mas é bom que nós saibamos que existe 4 raízes e 2 são ruins. 2 delas, vou começar falando da primeira, são raízes negativas, mencionadas no Novo Testamento. A raiz de amargura. E esta é perigosa. Nós não devemos enroscarmos nela, porque a raiz de amargura, ela só faz com que a gente se estagne, que a gente não progrida, que a gente não ande rumo ao futuro, rumo às bênçãos do Senhor. Cuidado
quando a gente tem raiz de amargura. O que é a raiz de amargura? A raiz de amargura é quando você tem raiva, quando você tem ódio, quando você não perdoa. A palavra do Senhor diz assim: não se ponha o sol sobre a sua raiva. A palavra do Senhor não diz que você não deve ser uma pessoa que não sente raiva. A raiva é uma emoção natural que o Senhor Jesus nos colocou para que nós muitas vezes expressemos a nossa indignação, mas ela não pode ir com você para a sua cama. Você não pode dormir com essa raiva. Se você sentiu raiva, você tem que perdoar no dia que você sentiu raiva. A segunda raiz é a raiz que a gente chama de raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E essa raiz também é muito perigosa, até porque se a gente ler os noticiários dos últimos 4 anos, você tem percebido que nos últimos 4 anos, as prisões do Rio de Janeiro, de Brasília e de Curitiba, está cheio de notáveis que se enraizaram, se enroscaram na raiz, que é a raiz de todos os males. Essas duas raízes, queridos, você tem que pensar em se livrar, porque são raízes parasitas. Eu tive a oportunidade, uma ocasião, de ir para Manaus, e lá em Manaus, as pessoas que me receberam me levaram num tour pelo rio para mostrar a fauna, a flora amazônica, e eu me lembro que o guia falou de uma árvore que estava enroscada por um cipó. Ele disse: isso daqui é um parasita, e a intenção desse parasita é inibir o crescimento da árvore. Ele se enrosca desde as raízes e vai crescendo em torno da árvore, vai estrangulando a árvore e não deixa que o seu tronco fique robusto e nem a sua copa fique uma copa cheia de folhas viçosas. E a gente precisa tomar alguns cuidados, porque são duas raízes perigosas. E tem bastante gente, por conta de raízes de amargura e por conta de amor ao dinheiro, tem jogado as suas vidas na lata do lixo, e quando percebem, o tempo já passou e ele não viveu o que poderia viver. Mas eu não quero falar dessas raízes. Eu quero falar de duas raízes positivas, duas raízes que nutrem, duas raízes que faz com que você seja uma árvore frondosa, uma árvore viçosa, uma árvore que dê frutos e muitos frutos. E é isso que o Senhor Jesus quer para você neste segundo semestre de 2018. Que a sua vida seja uma vida nesse segundo semestre, uma vida com muitos frutos, uma vida boa, uma vida próspera, uma vida abençoada. É isso que o nosso Senhor Jesus quer. E a ministração de hoje é para você aprender a ter esta vida, uma vida firmada nas raízes, uma vida firmada nas raízes do amor de Cristo. Amém, queridos? É isso que o Senhor Jesus tem para você hoje. Para não passar em branco, eu vou deixar apenas referências das raízes de amargura, que já foi inclusive projetado aqui, Hebreus 12, 14 e 17. Vou ler para os irmãos, e diz assim: procurem ter paz com todos, e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Verso 15: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Verso 16: e tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú,
que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Verso 11, como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito. Então, queridos, para a gente pensar e refletir sobre essa questão da raiz de amargura. E também quero só lembrar aonde é que está registrado para uma leitura posterior e você se aprofundar depois a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no verso 6, 9 a 10. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, porque querem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Imagine o que é, tem alguns desses notáveis da política brasileira que já estão lá atrás das grades há 3 anos, quase 4 anos. Tudo isso porque queriam dinheiro. Mas vamos falar das coisas boas, vamos falar das raízes nobres, das raízes que, se você se enroscar nela, se você se aprofundar nela, se você desenvolver estas raízes, aí tem crescimento. Vamos lá, apenas relembrando a leitura devocional. Colossenses, capítulo 2, verso 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, e é isso que todos nós já fizemos, porque senão, certamente não estaríamos aqui louvando ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua grandeza e convicto que Deus quer nos abençoar. Já aceitamos Cristo, então há uma necessidade de nós vivermos unidos com eles. Com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o espírito de se enraizar, de se aprofundar, é viver unido com Jesus Cristo. E diz assim, no verso 7, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais forte na fé, como foi ensinado a vocês e como vem sendo ensinado a vocês através da palavra. E não percam uma oportunidade de dar sempre graças a Deus. Mas é importante também uma segunda raiz, é a raiz no amor de Cristo. Efésios, capítulo 3, verso 17 e 19 diz assim: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Verso 18, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Queridos, eu gosto de me ater a detalhes. Uma das coisas que eu faço é que quando eu leio a Bíblia, eu presto muita atenção na ordem que as palavras são escritas, em cada palavra, paro e fico refletindo. É coisa de professor, né? Eu tenho esse viés de pesquisador e gosto de observar absolutamente tudo que eu leio.
E uma das coisas que me chamou a atenção no verso 18 dessa passagem é que a maneira como ela foi descrita contraria o senso de um engenheiro. Eu sou engenheiro, gosto das ciências exatas. E na engenharia eu aprendi que o espaço tem 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Um sólido qualquer você define pela sua largura, pelo seu comprimento e pela sua altura. Não é isso? Uma caixa tem comprimento, tem largura e tem altura. Mas o amor de Cristo tem uma dimensão a mais. O amor de Cristo, conforme descrito aqui, diz assim: tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. E à medida que você vai se enraizando, você vai entendendo o que é profundidade. E Paulo aqui, ele nos orienta, no verso 18. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, porque tem uma dimensão que a gente não domina, é esta profundidade, mas ele nos dá a oportunidade de nós crescermos, se nós nos enraizarmos em Cristo e no amor de Cristo, e nós tomarmos cuidado em não se deixar enredar pelas raízes parasitas do amor ao dinheiro e da raiva, da raiz de amargura. Amém, queridos? É uma reflexão interessante para todos nós. E uma das maneiras que eu considero a maneira mais eficaz de nós estarmos enraizados em Cristo é mergulhar na sua palavra. Mergulhe nesta palavra. Eu sou um pouquinho conservador. Confesso que aos quase 60 anos de idade, a gente ainda fica preso a algumas coisas do passado. E eu, embora seja um sujeito atualizado, faço um esforço tremendo para acompanhar toda essa evolução tecnológica, mas eu gosto ainda deste formato. É o formato em papel. Sabe por quê? Olha quantas vezes na minha infância eu vi testemunhos de que pessoas foram abordadas por malfeitores na rua, mas simplesmente porque esses malfeitores viram uma Bíblia embaixo do braço de um sujeito que vinha da igreja, ele se afastou e falou: não, com esse eu não mexo, ele tem uma Bíblia. Sabe? Eu ainda prefiro esse, porque se o sujeito vê o meu celular, ainda que tem uma Bíblia lá dentro, ele vai levar o celular e não vai usar o aplicativo. Então, eu ainda sou tradicional. Eu ainda me lembro da irmã Alzira, da Igreja Assembleia de Deus. Uma ocasião, eu tinha por volta dos meus 10 anos, eu estava muito doente, estava com uma crise de vômito. Minha mãe não sabia o que era, estava desesperada, chamou a irmã Alzira para orar por mim. A irmã Alzira chegou em casa com a Bíblia dela, colocou a Bíblia na minha cabeça e orou. E eu fui curado na hora. Sabe, eu ainda valorizo muito as coisas antigas. Embora use a tecnologia, estou usando aqui o tablet até para passar os slides aí que vocês estão vendo. Mas se aprofunde e mergulhe na palavra. Tenha familiaridade de navegar nos livros da Bíblia. Decore pelo menos um versículo. Pelo menos um. Tem aquele que é o mais fácil de decorar: o Senhor é meu pastor. Não é? Mas tem mais. E à medida que você for se empenhando, se aprofundando, pegando gosto por isso, as suas raízes estão crescendo no amor de Cristo. As suas raízes estão se enroscando nas raízes que é Jesus Cristo. Porque essas duas raízes não são raízes parasitas, são raízes nutritivas. Ela nutre, e aí a sua árvore cresce, o seu tronco fica robusto, a sua copa fica viçosa, e você vai dar muitos frutos. Se a gente transformar isso em uma linguagem mais convencional e social,
Dar fruto significa ser um sujeito produtivo, significa ser um sujeito que faz diferença, e aonde você estiver, as pessoas vão notar que você é um profissional diferente, que você é um comerciante diferente, que você é um cidadão diferente, porque você faz diferença. Mas para fazer essa diferença positiva é necessário a gente se aprofundar, nós nos enraizarmos, como Paulo ensinou. Queridos, sem raízes, uma árvore simplesmente não pode, nunca pôde, nem poderia sobreviver. Há uma importância muito grande de nós termos raízes. Uma das funções das raízes é ancorar a árvore no solo. Para isso que serve raízes. Porque se não tiver raízes e não estiver ancorada no solo, qualquer vento de 5 km por hora, já faz ela vergar, já faz ela ser arrancada. Então, quando nós temos raízes, e essas raízes são profundas, você está ancorado. E aí tem estabilidade, tem uma base firme para toda a sua estrutura, para o tronco, para os galhos, para as folhas e para os frutos. Então desenvolva essas raízes, reflita sobre essas raízes. Eu identifiquei nas leituras dessa semana 8 benefícios que você tem, que você ganha, que você pode se apropriar se estiver enraizados, se tiver essa preocupação de se enraizar. E nessa série de estudos que nós estamos recebendo de presente, a gente tem aprendido. Eu, como disse no início, me tocou profundamente o estudo da semana passada. E foi um presente para a minha vida, eu acredito que para muitos de vocês que tiveram a oportunidade de ouvir e meditar naquilo que foi ensinado. Então aqui estão alguns benefícios que eu consegui identificar lendo as passagens da Bíblia que fala sobre o enraizado, ou desenvolver raízes, ou ter raízes. Primeiro é que uma pessoa que tem raiz, ela tem estabilidade. O sujeito é centrado, o sujeito está ancorado. Ancorado aonde? Na palavra, no amor de Cristo. Dificilmente você vai ter problema com um indivíduo como esse. O indivíduo que está enraizado, irmãos, ele tem nutrição contínua. O que significa nutrição? Nós estamos enraizados, nós temos frutos. Paulo, em Gálatas, fala de 9 frutos. Eu só trouxe esse para a gente refletir. Mas quem está enraizado tem aí um quarto benefício. É um sujeito que consegue ser fecundo. Ele produz. Ele faz diferença. Ele nutre. Sujeito enraizado. Um indivíduo enraizado, um homem ou uma mulher enraizada, tem paz, que é um dos frutos do Espírito também. E o mais importante, tem a certeza da sua salvação, porque está junto a Cristo. O enraizado, ele tem crescimento espiritual. E o enraizado, ele tem clareza do seu propósito e do propósito que Deus tem para a sua vida. Tem ou não tem benefícios de estarmos enraizados? Então, queridos, comece a se perguntar da seguinte forma: o que eu devo fazer para ter essas raízes profundas? O que eu devo fazer para estar enraizado? Você precisa ter a vontade de crescer. Você precisa desenvolver o desejo do crescimento. Irmãos, e o crescimento é um processo de desenvolvimento
e aprimoramento, e eu gosto de falar sobre isso, eu sou professor, atuei por muito tempo na área de recursos humanos, o meu subprocesso predileto dentro da área de recursos humanos era a área de treinamento e desenvolvimento, porque nesta área a gente ajuda as pessoas a aprimorar os seus potenciais, as suas habilidades, e crescimento para mim é isso, é a gente se aprimorar, é a gente ter aquela convicção que Paulo tinha, devo crescer, devo ter a estatura de varão perfeito. Para mim isso é crescimento, esse desejo contínuo. Algumas pessoas, vez por outra, falam comigo quando eu puxo a orelha de pessoas jovens que não gostam de estudar, que não gostam de ler. E eu digo, olha, eu quero morrer lendo. Se não der para morrer lendo, eu quero morrer dando aulas. Porque eu gosto. E entendo que todos nós deveríamos ter essa paixão pelo conhecimento, pelo crescimento. Sobretudo, ler a palavra do Senhor. Mas crescer, queridos, é uma alternativa. É uma escolha. Ninguém é obrigado a crescer. É uma escolha. Tá? Quem quer, quem deseja reverter alguma situação adversa, quem quer prosperar, se compromete com o crescimento. Eu não sei o que você quer para a sua vida, mas se você quiser crescer, se você quiser prosperar, você tem que optar por crescimento. E não existe crescimento se não houver movimento nas raízes. Você tem que investir em nutrientes para as raízes. Eu gosto de jardinagem, embora more em apartamento, mas eu e a Fátima, uma vez por outra, nós vamos lá aliás, estivemos ontem lá no CEAGESP, naquela Rua das Flores lá, e a Fátima estava comprando uns vasinhos, que ela quer encher lá a varanda do apartamento de flor. Mas tem uma história interessante. Há algum tempo atrás, nós compramos, a Fátima gosta de decoração, e ela falou, Daniel, a coisa da decoração agora é cactos na sala. Tá bom, a gente não tem criança em casa, a gente pode ter um cactus na sala. Aí a gente foi comprar um cactus. Né? E é uma planta bonita. A pessoa deu uma instrução para a gente, e aí a moça falou assim, isso não cresce muito, é desse tamanho aí. Né? Falei, tá bom, a gente acreditou, que não crescia muito. Treco lá de, 80 centímetros de altura. E a gente começou a colocar água, e um belo dia, eu falei para a Fátima, vamos comprar um nutriente? É um vidrinho desse tamanhozinho, com uma química lá dentro, para nutrir a terra. E aí nós colocamos lá. Só que tinha uma instrução para colocar 2 gotinhas numa determinada medida de água. A Fátima é muito rigorosa com esse negócio de seguir norma, procedimento. Né? E eu falei assim, mas vou colocar um pouquinho mais. Né? O vidro é tão grande, e eu coloquei quase metade do vidro do nutriente lá na água e joguei lá. O tempo passou, não aconteceu nada. Mas de repente, o negócio começou a crescer, e crescia para os lados, e apareciam aquelas novas espigas, e ficou um negócio enorme. Eu falei, para de colocar água nesse negócio, vamos mudar de lugar, porque senão daqui a pouco a gente tem uma floresta de cactos em casa. Mas por que cresceu? Porque foi nutrida. Crescimento requer nutrição constante. O crescimento espiritual, ele requer nutrição constante, queridos. Mas eu já li a Bíblia uma vez, leia de novo. Leia de novo se perguntando, leia de novo analisando, leia de novo se atendo aos detalhes. Já fiz tudo isso, então leia de novo e vai buscar as raízes históricas. Quando foi escrito, quem escreveu, como escreveu, qual era o contexto. A Bíblia é sempre uma oportunidade muito grande de nós aprendermos e crescermos. Mas, queridos, qual é a razão maior para tanta estagnação, para tanta letargia,
para tanta acomodação e porque as pessoas se fixam na zona de conforto? É uma pergunta que eu sempre faço aonde eu estou, até porque eu estou envolvido com educação. As pessoas não querem crescer. A resposta pode ser encontrada, e aí eu gosto até de usar essa ilustração, porque essa é uma das ilustrações que já usei num dos livros que escrevi. A resposta pode ser encontrada na analogia com bonsai. Eu não sei se você sabe o que é bonsai. Sabe o que é bonsai? Sabe aquelas árvores em miniatura que os japoneses desenvolvem? Então, às vezes tem uma mangueira, uma laranjeira, né? Árvores que poderiam ser grandes e frutíferas, pequenininha. Algumas delas não passam de alguns centímetros, 20 e 30 centímetros. E é muito usado para decoração. Para decoração é bonito, mas aquilo não dá frutos. E aquilo também não gera sombra. Só serve para decoração. Mas uma árvore, ela não foi feita só para decorar. Uma árvore é para dar frutos. Uma árvore é para gerar sombra. Uma árvore é para dar a sua contribuição com o ambiente na sua troca de CO2 e oxigênio. Eu não sei se você já ainda se lembra daqueles conceitos da fotossíntese. Mas uma árvore é para fazer diferença. Então, as pessoas muitas vezes usam a analogia e a tecnologia dos japoneses para fazer uma árvore ficar pequena. Sabe como eles fazem para a árvore ficar mirrada e pequena? Eles podam as raízes. Eles colocam as raízes num compartimento muito pequeno, de tal modo que impede a expansão. E se ela não se expande, se ela não se aprofunda, porque o comportamento é pequeno, ela não se desenvolve. Fica uma árvore bonitinha para decoração, mas ela pode não fazer diferença na vida de ninguém. Então, algumas vezes é necessário a gente ampliar o nosso espaço. Há uma necessidade de nós escolhermos crescer. E crescer significa livrar-se das raízes ruins, livrar-se das raízes parasitas. E aí comece a pensar se não tem coisas enroscadas nas tuas raízes que são parasitas. Pense na sua vida, pense na sua companhia, pense nos seus hábitos, pense em tudo, faça um levantamento, faça como Paulo ensinou, examine-se o homem a si mesmo, esquadrinhe o coração e veja se não tem aí raízes ruins. Livre-se delas e ancore-se no amor de Cristo. Se aprofunde na palavra, é uma decisão sua. Crescimento é uma escolha. Crescimento é uma decisão. Você pode ser uma árvore anã e mirrada, ou pode ser um frondoso carvalho. Aliás, o carvalho, ele tem raízes profundas. E nessa minha pesquisa durante essa semana, eu descobri mais coisas interessantes. Eu descobri que existe um parque na Califórnia, um bosque de árvores gigantes chamadas sequoias. Depois você vai no Google e digita lá, sequoia. Uma dessas árvores, lá nesse parque da Califórnia, tem o nome de General Sherman. Ah, que interessante. Digita lá no Google General Sherman e coloca imagens. Você vai se surpreender com aquilo que você vai ver. É uma árvore gigantesca. Esta árvore, ela atinge a surpreendente altura de 82 a 86 metros. Depende da época do ano, mas pode chegar a 86 metros. Tem uma circunferência de 23,7 metros. Está vendo projetado aí? Olha o tamanhozinho do ser humano ali, ó. Um americano de 1,80 m. Olha lá. Muito bem, né? Tá aí.
General Sherman, uma sequoia gigante, pode ser a mais volumosa árvore do mundo. Estima-se seu volume de 1.487 metros cúbicos, uma altura de 84 metros e um peso de 1.900.000 quilos. A árvore é grande. Agora, para ser uma árvore desse tamanho, precisa ter raízes profundas. Não se cresce, não se fica gigante, se não se aprofundar nas raízes. Circunferência 23,7 metros. Eu fiquei até feliz, porque tem uma circunferência grande e não chega a 1/10 dessa daí. Não é, pastor Gilson? Pastor Gilson também não está como uma sequoia. A gente ainda precisa se alimentar muito para ficar como uma sequoia. A informação que eu consegui do próprio Google é que essa árvore é tão grande que seria possível produzir madeira, com uma única árvore, hein? Com essa sequoia, poderia produzir madeira suficiente para construir 35 casas com 5 dependências, essas casas. Dá para ter uma ideia do tamanho disso, né? Só, queridos, que houve um tempo, que o bonsai e o General Sherman mediam o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Era uma semente que não pesava muito mais do que 1/100 de grama. 0,01 grama. Era o que pesava essa árvore. Qual foi a diferença? Por que um se tornou um bonsai e o outro se tornou o General Sherman? A diferença está nas raízes. A diferença é como você alimenta essas raízes. Então vale a pena refletirmos sobre isso, porque o que o Senhor Jesus quer para você nesse segundo semestre é que você se aprofunde, que você cresça, porque Ele tem bênçãos para você. Ele quer que você produza frutos. Ele quer que você seja produtivo. Qual é a função das raízes? A função, como eu já disse, é ancorar a árvore no solo, proporcionar estabilidade e uma base firme. 2018 e meio, esse segundo semestre, você esteja ancorado, estável e firme. Para isso, aprendi mais uma coisa durante essa semana. Incorporei no meu vocabulário um termo chamado sistema radicular. Até domingo passado eu não sabia sobre sistema radicular. Aí fui pesquisar sobre a palmeira e descobri o sistema radicular da palmeira. Sistema radicular de um carvalho, por exemplo. O sistema radicular de qualquer árvore, ele está oculto, ele está no subsolo. Agora, frequentemente, esse sistema radicular, ele é tão extenso quanto tem para fora da árvore. Então imagine um carvalho, ou imagine uma sequoia com 84 metros de altura, possivelmente tem 84 metros para baixo. No caso do carvalho, ele tem uma copa muito grande, e os seus galhos ele se estende de maneira aleatória para todos os lados. As raízes de um carvalho também é dessa forma. Algumas vezes as nossas raízes devem ser aprofundadas para que a gente consiga, fora, acima do solo, proporcionar uma sombra muito maior e alcançar mais pessoas. Pessoas podem ser alcançadas pela nossa copa, pelos nossos frutos. Desenvolva a raiz, é o que o Senhor Deus quer para você. Tem uma ilustração? Zé, coloca para mim o slide 21. Isso, olha, esse é um carvalho. O sistema radicular de um carvalho
basicamente oculto no solo, é frequentemente tão extenso e amplo quanto a copa da árvore. E as suas raízes mais longas podem chegar tão profundo na terra quanto a árvore é alta. Quer crescer? Quer ser alto? Tem que se aprofundar nas raízes. Uma escritora e filósofa francesa, que se tornou, inclusive, uma operária numa empresa montadora de automóveis, Simone Weil, ela escreveu, eu achei que a frase era muito interessante para uma reflexão e para estar nos momentos finais dessa ministração. Ela disse o seguinte: estar enraizado é talvez a necessidade mais importante e menos reconhecida da alma humana. E ela falava isso com muita propriedade porque ela, uma filósofa, ela queria entender os problemas que os operários e as operárias de uma fábrica francesa tinham, e ela se tornou operária para entender, para sentir a dor e o sofrimento. Nas suas reflexões ela coloca dessa forma: estar enraizado é uma necessidade importante, e a gente muitas vezes não reconhece a importância disso. Estar enraizado é de fato uma das nossas necessidades básicas. Somente quando nós estamos enraizados podemos crescer. E quando estamos enraizados em Cristo, nós podemos viver para sempre. Amém? Poderemos viver na eternidade. E é isso que o Senhor Jesus quer que você pense e reflita. Sobre estar enraizados, quero terminar aqui lendo o Salmo 1 e o verso 3, que é a importância e os benefícios de estarmos enraizados. Salmo 1, verso 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Esses são os benefícios de estar enraizado. Dificilmente você enraizado vai fazer bobagem. Dificilmente você vai dar cabeçada. A gente comete sim alguns deslizes, mas enraizado, a probabilidade começa a ficar pequena. A probabilidade fica menor. Porque tudo o que você faz vai dar certo. Se você se enraizar nesse segundo semestre, ou continuar enraizado e crescendo e aprofundando as raízes, tudo o que você fizer vai dar certo. Amém? E tem mais, sobre estar enraizado. Salmo 4, verso 8. Quando você se deitar e for dormir, você vai ter paz. Pois o discurso do teu coração é: pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Enraizado, a gente vive em segurança.